Oi, pessoal. E aí? Vocês estão acompanhando os vídeos? Vocês estão gostando deles? Eu confesso para vocês que para mim está sendo uma experiência muito divertida. Uma coisa assim muito inusitada. Ficar gravando vídeo, falando a respeito do livro, dividindo com você um pouquinho daquilo que eu compreendi, daquilo que eu vivi. Tem sido muito edificante. Eu espero que eu possa estar edificando também a tua vida. Bem, o livro que nós estamos acompanhando, lendo, é o Código da Inteligência, de Augusto Cury. E nos vídeos anteriores, eu comentei com vocês a respeito das armadilhas da mente humana, né? E o primeiro problema, a primeira característica, a primeira armadilha da mente humana foram os conformistas, o famoso conformismo, aquelas pessoas que se acomodam dentro de uma determinada situação, se acomodam dentro de uma determinada realidade e acabam não enxergando as oportunidades que passam à frente dela, né? São pessoas que vivem uma vida sem deixar o seu legado, passam a vida em branco, com medo de romper aquela realidade que elas vivem. Bem, segunda tipo de armadilha foi o coitadismo. Tem que falar devagar. O coitadismo são aquelas pessoas que adoram fazer papel de vítima. E, gente, cá pra nós, né? Eu não queria entrar nesse assunto, não. Mas nós estamos em períodos de campanha eleitoral. Nós estamos vendo aí debates de cada coisa. Cada candidato, assim, uma coisa de louco. E o argumento de um grupo é aquela coisa, né? Porque era pobre, saiu da pobreza, não sei aonde, mas tudo bem. Porque ele não tinha nada e agora ele tá podendo se endividar. Abafa, gente. Enfim, eu prefiro não comentar, mas a língua coçou. Inclusive, eu citei até um personagem de um desenho animado chamado Hardy, que era uma hiena que ficava, vida, céus, mundo cruel. Que marcou a minha infância, gente. Não posso deixar isso passar em branco. É uma referência muito forte pra mim, tá? Toda vez que eu tinha que levar bronca pra alguma coisa, eu era lembrada desse bichinho. Enfim, você também passou por isso, tá? Hoje nós vamos falar sobre a terceira armadilha da mente. E eu, particularmente, acredito que essa seja a mais perigosa, porque ela tem o poder de te paralisar e até mesmo te levar a um estado de depressão. Então, preste atenção, fica atento, porque hoje nós vamos falar do medo. E para falar sobre o medo, eu botei uma camisa especial. Enfim, no vídeo passado eu botei o Me Poupe, Se Poupe, Nos Poupe, para poder falar das pessoas que são coitadistas, né? Vítimas e que ficam no nosso ouvido só reclamando, só argumentando, falando que tá tudo muito difícil e que não tem solução. Enfim, hoje eu coloquei uma camisa que tem tudo a ver com esse tema, ó. Supere. Então, essa camisa ela tem uma história bem interessante. Porque eu estava andando no centro da cidade, entrei numa loja e vi umas araras com vários dizeres. Inclusive foi aonde eu comprei a outra camisa.
E aí, quando eu tava mexendo na arara, eu bati o olho nesse dizer supere. Eu falei assim, gente, eu preciso ter essa camisa é pra mim, supere. Interessante que na semana em que eu fiz a compra, aconteceu o congresso da juventude da igreja e, para minha surpresa, no primeiro dia de congresso, nós tivemos o prazer de receber a senhorita Thalita Pimentel, a gravidíssima do ano, beijo, que nos encantou, nos levou à presença do Senhor com a sua voz maravilhosa. E o mais interessante, do início ao fim, eu ouvi a palavra supere. A música principal, a faixa principal do CD de Thalita é Supere. E o nome do CD de Thalita se chama Supere. Então isso, assim, gente, foi confirmação de Deus. Eu não tava com a camisa, né? Bafo. Então um beijo, Thalita. Deus te abençoe. Ficou sabendo aí que o nenenzinho ouviu o coraçãozinho do bebezinho. Ai, que coisinha. Deus te abençoe, viu? Mas vamos voltar pro foco. Então vamos lá. Vamos falar sobre o medo. E para falar sobre o medo, Augusto Cury, ele começa com uma descrição, né? O que vem a ser o medo? O que é o medo? E eu vou ler um trecho de explicação do livro a respeito do medo. Depois eu vou fazer algumas considerações e alguns links interessantes a respeito desse tema, ok? Então vamos lá. O medo de reconhecer os erros é, acima de tudo, o medo de se assumir como um ser humano, com imperfeições, defeitos, fragilidades, estupidez, incoerência. Formamos nossa personalidade em uma sociedade superficial que esconde a humanidade e supervaloriza o endeusamento. E é verdade. Por vivemos em uma sociedade que valoriza os super-heróis, negamos consciente ou inconsciente nossa humanidade. Temos medo de assumir o que somos, seres humanos, mortais, falíveis, imperfeitos. Não há sábios que não cometam loucuras. Gostamos de ver as chagas dos outros, não as nossas. Quem não assume seus defeitos, quem não reconhece suas loucuras, vive artificialmente, não amadurece. Errar é humano, mas não admito os meus erros. Essa frase é forte. Amamos conviver com pessoas simples, despojadas, mas complicamos nossa vida. A energia gasta pela necessidade da perfeição é caríssima. Esmaga o prazer de viver. O medo da crítica, do vexame, da rejeição, do julgamento alheio e dos olhares sociais tem feito mentes brilhantes apagarem suas luzes. Por nada nem ninguém podemos deixar de decifrar o código da espontaneidade. Quem não decifra pouco a pouco se deprime. Nossa liberdade não pode estar à venda por preço nenhum. Então, quando nós falamos de medo, nós entendemos que o medo, ele é um aspecto da personalidade humana, ele está dentro do contexto da personalidade de um ser humano e ele pode atuar na mente humana de duas formas. A primeira forma é a sua autoproteção, né? É aquilo que você... o senso do perigo, né? Você tem o medo e por isso você... esse instinto natural, né? Ele faz com que você preserve a sua integridade. Esse é um medo instintivo. É aquele medo da
preservação. É aquele do perigo que nos guarda de cometermos sandices por aí. Fato. Agora, existe um medo que nos paralisa. E é sobre esse medo que eu acredito que Augusto Cury ele vem abordar nessa terceira armadilha da mente humana. É o medo de ser humano, porque nós vivemos numa sociedade em que existem muitos padrões. E quando você não é encaixado dentro desses padrões, da famosa caixinha, que é um termo que eu gosto de usar muito, né? Que eu não nasci para caixinhas, você se torna diferente. E, infelizmente, poucos estão preparados para pagar o preço por serem diferentes, por pensarem diferente, por agirem diferente, por mostrarem soluções diferentes, caminhos diferentes, porque é uma cobrança muito grande para que você seja igual, seja a mais bonita, seja a incorrigível, né? Seja profissional excelente, seja mulher excelente, seja um homem competente, o pai competente, enfim. Então nós vivemos numa sociedade com muitos estereótipos. E o que nós ainda não percebemos, eu creio que a sua visão espiritual e natural, ela há de se abrir, eu creio, para isso eu estou gravando esse vídeo, é que o que nos torna bonitos, o que nos torna grandiosos, o que nos faz pensar e encontrar soluções inéditas, caminhos inéditos, é o fato de nós pensarmos diferente. Se nós formos analisar, saindo desse contexto de psicologia, né, se nós formos analisar o contexto histórico, nós vamos observar que o grande movimento do Renascimento, né, na história, né, um momento histórico do Renascimento, foi um boom cultural, um boom de grandes invenções, de grandes pintores, de grandes descobertas. Por quê? Porque eles ousaram pensar diferente, eles ousaram enfrentar seus medos. E olha que a sociedade daquela época era muito mais fechada, muito mais rígida do que a sociedade que nós temos hoje, né? Nós vivemos no século XXI, onde temos informações, acesso a informações, a tecnologias que eles na época não tinham. E eles romperam o tempo, né? Eles romperam os pensamentos, o pensamento filosófico, o pensamento artístico, o pensamento cultural, científico, né? Todas as grandes invenções, os grandes nomes que nós temos hoje em dia como referência dentro de uma cadeira, de uma faculdade, seja ela qual for a área, grande parte daquelas bibliografias, daquelas biografias que nós vamos receber para lermos, são de pensadores dessa época, né? Então, eles não tiveram medo? Eu acredito que sim. Eu acredito que muitos deles tiveram muito medo, porque naquela época eles eram tidos como bruxos, né? Alquimistas, eram enforcados em praça pública, tinham suas obras, seus escritos, seus rascunhos
queimados em praça pública e eram obrigados a negar o seu conhecimento, negar a sua fé em todas as áreas, não só a área religiosa, como todas as outras que eu já citei. Então, assim, como é que nós vamos nos deixar, nos conformar, né? E deixar com que o medo não nos paralise, não nos deixem explorar todo o nosso potencial. Nós sabemos que nós somos dotados de potencialidades, dons e talentos. A palavra de Deus ela fala sobre isso. Diversos pedagogos, filósofos, sociólogos e psicólogos sabem disso. Nós somos, a mente humana ela tem potenciais que nós nem imaginamos, né? Nosso potencial cognitivo ele é muito pouco explorado por nós, porque nós não sabemos nos respeitar, nós não nos conhecemos, nós não nos permitimos nos conhecer, né? Nós não enfrentamos os nossos medos, a nossa crença limitante, né? Nós não rompemos com uma realidade que nos abafa, que nos amordaça, que nos oprime. Então, o primeiro passo, eu acredito, eu creio, que o primeiro passo para você vencer esse medo, ele fala o seguinte, ou melhor, ele fala numa palavra de Deus, né? Estou me referindo ao Senhor. E ele fala o seguinte, olha que coisa linda, né? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se você crê em Deus, você vai buscar nele forças para você vencer esse medo. Isso está escrito em João, 1 João, capítulo 4, versículo 18. E aí eu selecionei muitos versículos de vários livros que falam a respeito do medo. Então, olha que interessante também esse aqui. Isaías 41:10 é um livro que eu sou muito apaixonada pelo livro de Isaías. Não só pela história dele, mas pelo contexto histórico em que ele enfrentou. Ele fala assim, Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Gente, quem está falando isso para nós é o próprio Deus. Se Deus, ele venceu o mundo e nós somos filhos, herdeiros, o que está nos impedindo? O que está nos paralisando? Que medo é esse que está nos angustiando e transformando a nossa mente numa mente cativa? Olha o que ele diz aqui também no Salmo 56:3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 55:22. Entregue suas preocupações ao Senhor. Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Olha o Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores.
E esse Salmo 34:4, ele complementa o primeiro versículo de 1 João que eu li para vocês. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então não temas, Deus é contigo. Não tenha medo, você tem potencial, você tem valor, você é único, você tem muito potencial, muitos dons e talentos. Não jogue fora, não perca oportunidades, não tenha medo de errar, porque o errar é o que te faz bonito, o errar é o que te faz humano. Não existe ninguém na face da terra que nunca tenha errado. Não existe ninguém na face da terra que não tenha falhado. O erro, o medo que paralisa você por causa de um erro, né? O medo de errar, ele não pode existir, porque você vai acabar entrando no ostracismo. Você vai começar a desenvolver uma mente cativa, uma mente triste, uma mente angustiada e que pode vir a causar os grandes males desse século, né? Que é a mente cativa da depressão. Hoje em dia, os médicos, né? O Conselho Regional de Medicina, ele já considera a depressão como uma doença do século. Isso é muito triste, porque é uma doença silenciosa, é uma doença que ela vai te definhando, ela vai destruindo, ou melhor, desconstruindo os seus valores pessoais. Ele vai te cegando, ele vai te trazendo cegueira espiritual. Porque você não consegue ver virtude em você, você não consegue ver valor na vida, você não consegue ver beleza nas coisas, você não consegue ver o quão exclusivo, o quão especial você é. Então é tempo de abrir a visão, é tempo de abrir os olhos espirituais e clamar a Deus o discernimento para que você rompa com essa situação de medo. Eu tenho medo de tentar e não dar certo. Eu tenho medo de não conseguir alcançar tudo aquilo que um dia eu planejei. Querido, querida, o que eu te digo é o seguinte: seja um campeão em tentativas, mas não seja um fracassado por não tentar. Seja campeão de recomeços, campeã de recomeços. Porque o fato de você estar tentando, mesmo que você não alcance aquilo que você quer, pelo menos você está tentando, você está ganhando experiência, você está rompendo os seus medos, enfrente-os. Vá de peito aberto, com Deus à frente, não tem como não dar certo. Entrega tudo, todas as suas inquietações ao Senhor. E siga adiante, porque Deus é contigo. Então, não se deixe cair nessa armadilha da mente. Não deixe que o medo tire o brilho que Deus colocou dentro de você. Bem, eu encerro esse vídeo te desejando toda sorte de bênçãos e uma noite sem medo. Que o amanhecer de Deus ele venha sobre você e que não lhe falte no rosto sorrisos. Um beijo enorme.